estamos no segundo dia da 14ª semana de engenharia da IARP, e meu nome é Marcelo, eu sou diretor de engenharia aqui da associação, né? E é sempre um prazer aqui estar dando a oportunidade da gente passar conhecimento aí para os associados e todas as pessoas que se interessam no assunto, né? E porque uma das finalidades da IARP é isso, né? Gerar network entre as pessoas, conhecer, ter formação, benefícios também, né? E hoje aqui ao meu lado temos a Fabiola Narciso, né? Que ela é engenheira civil e também é diretora social da IARP. Como pode falar um pouquinho, Fabiola? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês aproveitem muito hoje a Semana da Engenharia, né? Nós trouxemos assuntos muito interessantes para vocês, atualizações para todo mundo hoje desenvolver um pouquinho mais. Legal. E então, também outro convidado que nós temos hoje aqui, né? É o Murilo, que vai enriquecer nosso debate, aí, nossas apresentações. Hoje é o Murilo Machado Paes. Murilo, acho que eu vou deixar você se apresentar aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Realmente é uma satisfação muito grande, né, poder participar aqui desse encontro, né, de pessoas aí tão atualizadas, né, com o mercado da construção civil, com as novas tecnologias. Eu represento aqui a Perplan, eu sou o gerente de da Perplan, que é a empresa de Ribeirão Preto, e que também tem todo o interesse aí de estar atualizada aí ao mercado, as novidades do mercado, aquilo que faz sentido no desenvolvimento da engenharia, né? A palavra inovação é algo que é muito bem-vindo para nós, né? E assim a gente quer contribuir também com algumas perguntas, alguns pontos de vista que sejam importantes no sentido da prática, né, do que a gente já faz aqui dentro e que pode também colaborar aí com os colegas e assim dar sequência nessa brilhante palestra aí para a gente. Legal, obrigado aí. Então, hoje nós teremos muita tecnologia, né? Teremos várias apresentações, hoje vai ser um dia mais dinâmico, diferente de ontem, que foi bastante técnico, mas que teve muita gente gostou da apresentação ontem da Tamoios, né? E hoje eu vou apresentar o primeiro palestrante, na verdade não vou apresentar, vou deixar que ele se apresente, né? Cada um vai se apresentando para dar uma dinâmica melhor. E o primeiro é o Juan Carlos Germano aí, ele é CEO da Algin, e agora ele vai dar a palestra Perspectivas da Realidade Aumentada para a Construção Civil. Então, vou passar a bola para o Juan Carlos aí. Boa noite, Juan Carlos. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite em participar desse evento. Espero que estejam me escutando bem aí, tudo ok. Então, pessoal, vamos conversar sobre realidade aumentada hoje. Para começar a falar um pouco sobre isso, eu sou sócio da Pauluzi Blocos Cerâmicos, né, uma indústria de blocos cerâmicos. Em 2018, nós desenvolvemos um manual da empresa utilizando a tecnologia de realidade aumentada, onde os nossos clientes começavam a ver os nossos produtos, né, na escala correta, cada produto, e no nosso manual tinham imagens onde, quando as pessoas miravam os telefones ou tablets, elas se transformavam em vídeos, né, dando aquele efeito do jornalzinho do Harry Potter, né? E quando nós lançamos isso, esse foi o dia que nós lançamos, ele permite a gente fazer isso, tá? Valeu. Foi muito tempo de trabalho, equipe fantástica, e a gente consegue em todo o catálogo. A minha mão tá tremendo, tá? Porque eu tô nervoso. Mas e estava nervoso porque um dia antes do evento o aplicativo não funcionava, né? Mas quando nós lançamos, nós vimos assim uma grande repercussão por parte dos clientes, postando em mídias sociais, vídeos, fotos, interações com uma coisa simples que é um tijolo, né? Não tem nada de novo num tijolo, mas quando a gente pega uma tecnologia diferente e acopla numa coisa que pode ser simples, fica tudo legal de novo. E foi isso que a gente começou a ver com a realidade aumentada. Quando eu comecei a experimentar mais a tecnologia, eu estava gostando muito, assim, né, do aprendizado 3D contra o 2D, né, para o nosso manual.
os vídeos eram bem mais atrativos do que os textos, né? Então as pessoas estavam gostando bastante. Eu estava adorando a tecnologia no sentido de que ela não tinha nenhuma barreira de entrada, né? Hoje todo mundo tem um smartphone, um tablet à disposição, e isso facilita muito o acesso. E era uma forte tendência até criada pelo Pokémon Go, né? Que começou a disseminar de forma mais forte a tecnologia. E quando a gente começava a pensar, né, sobre as aplicações disso no setor, né, puxa, isso pode ser utilizado para projetos, para procedimentos, lista de verificação, pode ser usado no canteiro de obras, manual do proprietário, um aluno poderia apresentar um projeto como professor, ou um professor poderia utilizar a tecnologia para ensinar um aluno. Então, todas as questões ali, inclusive marketing, venda, começaram a fazer parte assim do que a gente estava conversando com as pessoas depois desse manual, e a gente acabou descobrindo que os construtores, projetistas, nossos clientes queriam que a gente conseguisse fazer isso com projetos, né? Puxa, eu quero ver o meu projeto, né? Eu quero colocar o meu projeto na escala real, no canteiro de obras, é possível, né? Então, naquele momento, eu resolvi, assim, fazer uma análise, né, da parte, assim, de projetos, né? Se valia a pena eu continuar investindo naquilo que tinha sido desenvolvido. Então, por exemplo, se a gente voltar lá no tempo, né, 1950, o que era inovação, né, para esse pessoal? Era uma caneta com mais tinta, uma régua com mais ângulos, né? E foi acontecendo a digitalização, acho que na nossa geração a gente viu muito isso acontecer, né? As coisas entrando para dentro dos computadores, virando bits e bytes e saindo da mesa, né? Então, esse é um exemplo claro de digitalização, e a evolução disso fez com que softwares 2D surgissem, tornando muito mais produtivo, né, a parte de se fazer projetos. Fazer uma nova versão era muito mais fácil apertar del numa linha do que refazer um desenho, né? E eu não sei exatamente vocês, mas a primeira vez que eu fui chocado com a modelagem 3D foi naquele filme do Toy Story, em 95. Ninguém mais queria ver um filme que não fosse feito daquela maneira, né, em modelagem 3D. E esse avanço, né, veio para a engenharia também, inicialmente puxado ali pela indústria do cinema, mas hoje em dia muito mais forte pela indústria de games. E com as informações, com essa tecnologia, fortaleceu o conceito BIM, né, que hoje vocês escutam muito falar, e eu senti que a realidade aumentada era uma dessas tecnologias que poderia se acoplar a esse avanço. Então, por exemplo, quando eu penso que as pessoas num canteiro de obras estão vendo 4 ou 5 vistas, né, de um desenho, no final das contas, se a gente pensar bem cruamente, cada um está tentando renderizar uma cena 3D no cérebro, né? A gente vive num mundo real, então nada mais natural que já colocar um 3D na sua frente, né? E eu estava vendo esse potencial junto com outras pessoas de que poderia ser uma contribuição e tanto para o setor. Só que tinha um problema, né? A gente não entendia nada de softwares de engenharia, não era a minha área, a gente nem sabia os tipos de arquivo, né? Então a gente ficou praticamente 1 ano pesquisando, aprendendo, tudo que a gente fazia, assim, dava pau, dava problema, assim, foi um caminho difícil, não era uma coisa que a gente apertava, assim, no Google, como é que eu faço isso? Naquela época não tinha tanto. E até o dia que a gente conseguiu colocar um arquivo do Revit, né, em realidade aumentada, numa obra aqui em Porto Alegre. E quando a gente fez isso, a gente resolveu, assim, vamos tentar deixar isso o fluxo mais fácil possível, vamos tentar automatizar tudo que a gente fez, né? Tipo, todos os processos que a gente fez, vamos tentar deixar tudo automático a ponto que uma pessoa com um software de engenharia possa apertar um botão e com esse botão o projeto que está na tela do software dele possa ir para o auge e a pessoa possa visualizar esse projeto na escala 1:1 no aplicativo. Então, é um aplicativo gratuito, nós lançamos em 2019. Quando nós lançamos, assim, a gente pensou, né, puxa, ficou tão fácil que as pessoas vão amar isso aí, né? Então, começou a aparecer algumas fotos, alguns vídeos no Instagram, e as pessoas achavam muito legal, só que ninguém entendia como fazer, né? Tipo, cara, como é que eu aprendo? Porque a gente chegou a lançar um negócio sem ensinar as pessoas como usar, sabe? Não tinha manual, não tinha nada. E olha só o que apareceu no Instagram um dia.
Olá pessoal, bem-vindos ao Engenharia BIM. Meu nome é Fabrício e este vídeo é para explicar para vocês como instalar e utilizar um aplicativo de realidade aumentada chamado Auge. Olha que absurdo isso, gente. Esse é o terreno que vai ser construído essa obra, tá? Mas o objetivo agora é mostrar para vocês esse aplicativo. Olha que coisa fantástica. Escala 1 para 1. A gente vai caminhando durante a obra, a gente vai caminhando no terreno e a gente consegue mostrar isso para a equipe, mostrar isso para o empreiteiro, que forma que vai ser desenvolvida, qual é a concepção disso tudo, tá? Então é uma maneira de apresentar os projetos simplesmente incrível. Tá? Custo desse aplicativo? Nada, não custa nada, ele é gratuito. Tá? Então se eu fosse vocês, eu ia correndo lá baixar, instalar, começar a utilizar, começar a testar aí com os seus modelos e dar um susto no pessoal na obra, né? Porque realmente assusta, né? A primeira vez que você olha, você fica, poxa, o que é isso? Enfim, é tecnologia a serviço de nós, projetistas, para poder apresentar nosso projeto da melhor maneira possível. Bom, então, eu não conhecia a pessoa, era o Fabrício, da Engenharia BIM, se não me engano, ele é aí perto da associação de vocês, e ele criou um tutorial do Auge, explicando para as pessoas como utilizar, e tornou a vida de muitas pessoas mais fácil, né? Inclusive, eu liguei para ele, perguntei assim se eu podia passar esse vídeo para outras pessoas, porque estavam vindo muitas perguntas, e isso fez com que muitas pessoas viessem a começar a experimentar a realidade aumentada em seus projetos. Ficou um fluxo muito simples, muito fácil. Então, a gente começou a ver uma série de vídeos, experiências, feedbacks, né, a gente foi recebendo desde que lançamos, de pessoas utilizando realidade aumentada nas diversas áreas assim, que vocês possam imaginar, sabe? Até modelavam caminhonete para mostrar para o cliente que a Hilux do cara cabia na vaga que ele ia comprar. Então, uma série de vantagens assim, a gente começou a acompanhar. Conforme as pessoas foram usando mais a aplicação, nós fomos escutando o que as pessoas queriam ver na aplicação. Então, uma das coisas mais desejadas era que as pessoas pudessem ver as informações do projeto, né, enquanto estavam visualizando a realidade aumentada. Então, nesse vídeo, quando tu clica num elemento, ele já te mostra ali, por exemplo, o pilar, a taxa de armadura, volume de concreto e as informações que contém no IFC, né? Nós também inserimos uma funcionalidade de criar projetos federados dentro do Auge, né? Por exemplo, eu tenho projeto estrutural, eu tenho projeto elétrico, eu tenho o projeto arquitetônico, e assim vocês conseguem combinar esses projetos dentro do Auge de forma a poder filtrar as disciplinas enquanto estão visualizando em realidade aumentada. E ao longo do tempo também nós fomos vendo assim quais eram as necessidades e alinhar os projetos em realidade aumentada na escala 1 para 1 era um tanto difícil, né? Eu mesmo assim achava difícil, como eu estou fazendo esse vídeo, assim, né? Não está na escala 1 para 1, mas assim, ficar empurrando até onde ele teria que ser é uma coisa difícil. Então nós criamos uma funcionalidade que a gente veio a chamar de Reference Tracker, que é esse vídeo à direita, que ele é basicamente, tu inserir uma folha A4 dentro do teu projeto, e quando tu imprime essa folha A4 e coloca no canteiro de obras no mesmo lugar, só ao abrir o arquivo e mirar para essa folha, para essa imagem, ele já vai trazer um modelo 3D na escala 1 para 1 e alinhado conforme tu fez na configuração, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo de uso do Reference Tracker, que ele posiciona já alinhado o modelo, pode tocar nos elementos e ver as informações do projeto e sair caminhando com um celular ou com um tablet à disposição. Depois nós fomos vendo assim, que esses vídeos começaram a se espalhar, pessoas de fora começaram a utilizar o aplicativo. Inicialmente ele era só em português, depois nós começamos a adicionar outros idiomas, e hoje, em mais ou menos 28 meses desde que nós lançamos, o Auge já está presente em mais de 175 países, já possui mais de 160 mil utilizadores,
e nós já temos processado mais de 260 mil projetos de arquitetura e engenharia pelo mundo. Hoje é o software de realidade aumentada para construção civil que tem mais integrações diretas também, com todos esses plugins que vocês podem olhar, né? E também é possível vocês fazerem um upload de um arquivo IFC 2x3 ou um IFC 2x4 diretamente pelo Algin Hub, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, uma ferramenta 100% brasileira, desenvolvida aqui e que foi ganhando espaço aí mundo afora. Eu sugiro que, para quem tem interesse em utilizar o Algin, a melhor forma, nesse momento, é dar uma olhada no YouTube. Hoje em dia tem vários tutoriais criados por utilizadores da plataforma que explicam muitos assuntos referentes ao uso do Algin, seja para arquivos de elétrica, ou arquivos de estrutura, ou como usar na obra, ou como usar o Reference Tracker. Então, tem uma série de vídeos de apoio que vocês podem ter acesso. Nós lançamos, então, esse ano, uma versão do Algin Hub, que é uma versão para PCs, né, computadores, super fluida, onde vocês podem visualizar os modelos, fazer filtros, né, no projeto, fazer cortes, configurar esse Reference Tracker, acessar as informações do projeto, navegar pelo projeto com um drone, ou criar um avatar e sair caminhando pelo projeto, né? Então, aqui tem um vídeo mais ou menos sobre uma visualização de um arquivo de 32 casas, super rápido num computador. É uma aplicação também gratuita, que pode ser baixada no site do Algin, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente terminar, mais ou menos o que a gente está desenvolvendo no momento, tá? Que é uma forma das pessoas se conectarem de forma simultânea dentro do projeto, né? Então, isso é o que a gente tem desenvolvido agora nos últimos meses. Acredito que a gente deva lançar no final do mês que vem. Então, imaginem assim que vocês vão estar podendo entrar dentro de um ambiente de streaming do Algin, onde vocês vão poder conversar, vão poder revisar projetos, abrir arquivos BCF, fazer análise de erros. É uma área que a gente está pretendendo entrar bem. E eu vou mostrar para vocês o último vídeo, onde nós fizemos uma primeira experiência, assim, com 10 pessoas, né, conectadas juntas numa sala do Algin Hub. Então, vocês vão ver a opinião de uma pessoa que participou ali durante a nossa sessão. Pode ir lá, eu vejo no 3D, o cara vê o 3D. Para mim, é um segundo momento de interação, onde você está interando com a outra pessoa ao vivo, literalmente. E está mostrando literalmente ao vivo. As barreiras se acabam. Eu acho quem não se adaptar a isso é porque já está realmente na geração que não vai se adaptar de jeito nenhum. Os meninos aí que estão saindo da engenharia, da arquitetura, eles já vão sair usando isso toda hora. Então, assim, o que eu quiser, o futuro com certeza, não tem outra forma. Trabalhar à distância, mostrando o projeto, eu não consigo ver como não pode ser bom. Dá para ver o projeto é em 3D, a gente mostra o objeto, todo mundo vê junto, acompanha. Eu acho fantástico. Bom, então, eu fico à disposição de vocês, tá? À esquerda está o meu LinkedIn. E, assim, para quem quiser ver vários exemplos de aplicação de realidade aumentada, eu sugiro que possam dar uma olhada no nosso Instagram. Tem vários vídeos criados por utilizadores da plataforma, e assim vocês podem pegar alguma ideia lá e implementar nos seus projetos. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agradeço o convite por participar desse evento. Agradeço bastante. Uma ótima semana aí para vocês. Valeu. Obrigado, Juan. Muito legal a palestra. Eu achei legal trazer ele, porque eu tive a oportunidade, um ano atrás, realmente, de ir lá no escritório fazer o teste com o Algin lá, e funcionou, e foi andando dentro do escritório, como se estivesse dentro do prédio. Foi muito legal. Até pegamos um pequeno detalhe de um erro de projeto que foi andando dentro da minha sala. Então, achei que foi uma coisa que bem prática, assim, e realmente não é relativamente fácil de usar. E o
o seu sistema, seu aplicativo aí, parabéns. Agora, você quer pôr um comentário? A gente vai abrir para as perguntas agora ou só no final? Então, acho que... Eu vou ficar para o final, tá, pessoal? Ah, legal. Ok. Então, tá tranquilo. Você quer pôr observação ou vamos Então, chamar... só rapidamente, pelo que eu entendi, a tecnologia funciona também offline, né? Se o Juan puder confirmar. E isso é uma grande vantagem, né, Juan? Porque você Sim. pode estar em locais, em obras, situações que não tem aí sinal, e você pode usar o aplicativo sem problemas, é isso? No momento que a pessoa faz o download do projeto, ele fica no celular e assim ele pode acessar sem internet na hora que desejar. Muito bom. Perfeito. Legal. E essa parte que vocês estão agregando, acho que é bem legal. Vai ser como se estivesse fazendo uma reunião na obra, só que virtual. Mais ou menos é isso, né? Uma reunião das pessoas olhando, comentando, apontando lá o que mais ou Isso menos... aí. O que é bacana, né, essa condição de todo mundo poder interagir, né, no projeto. Você tem ali uma forma muito clara, né, de mostrar toda a execução da obra e que nem você mencionou isso, né, de que os profissionais ali envolvidos, o prestador, o mestre, o engenheiro, tem essa possibilidade de visualizar a imagem ali no local, que é algo que você demandaria horas e horas de explicação ali do projeto e tudo mais, às vezes para chegar numa solução ou verificar uma interferência, que nem você falou aí, né, que identificou uma interferência, o próprio Marcelo falou. Então, é um aplicativo muito fácil de ser usado, né, pelo que você colocou, mas o benefício é bem relevante, bem legal. É uma inovação, Obrigado. uma tecnologia hoje até para dentro da obra, né? Porque hoje você pode oferecer um tablet para o mestre de obras e ele acompanhar a obra, ou às vezes está com dúvida de alguma coisa, ele abre o tablet e ele consegue ver em 3D a dimensão, porque às vezes a leitura de planta tem uma dificuldade maior. Então, o Algin, ele está trazendo a tecnologia para dentro da obra. É isso mesmo. Então, agora vamos... Nossa próxima palestra aí, teremos o Túlio Biasoli Alves, né? Ele é da iCities Smart Solutions, tecnologias da indústria 4.0 aplicadas à construção civil e ao agronegócio. Está com você aí, Túlio. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Queria começar aqui agradecendo formalmente a vocês aí da EARP, tá? Em nome do presidente, senhor Júlio Prado, do Fernando Junqueira, você, Marcelo, Fabíola também, e um agradecimento especial à Lisa, que fez todo, né, essa conexão aqui conosco. Bom, eu falo diretamente aqui de Curitiba, tá? Mas sou ribeirão-pretano de nascimento, estudei na USP em São Carlos, e é uma honra estar aqui com vocês para fazer uma introdução, tá, do meu amigo Chase Olson, que virá logo aí na sequência, e vai trazer para vocês mais elementos aí bastante impactantes nesse novo mundo da construção civil, a indústria 4.0. Falando um pouco de nós aqui do iCities, tá? De Curitiba, então nós somos aí, temos como objetivo maior, né, levar maior qualidade de vida para todos os cidadãos. Isso é o que nos move aqui e é o que faz com que a gente busque cada vez mais ampliar as nossas fronteiras. A gente entende muito que tecnologia é o meio e não o fim. O fim é uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Nós temos aí uma missão muito forte, tá, de sermos aqui o maior hub de negócios de cidades inteligentes no Brasil, levando esse conceito para todos e, principalmente, desmistificando essa ideia de que cidades inteligentes são só as grandes metrópoles mundiais. Tá? A gente tem um caso muito interessante aí no interior do estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira, 1.000 habitantes, que é um grande exemplo de cidade inteligente. Então, isso nos move diariamente a estar aqui levando esse conceito Brasil afora. Trazendo aqui um pouco das principais conquistas, né, onde o iCities hoje já se envolveu. Nós estamos há 10 anos já trabalhando nesse mercado, buscando levar o conceito de cidades inteligentes Brasil afora e também organizando todo ano uma comitiva que vai até Barcelona para poder fazer a visita na maior feira de cidades inteligentes do mundo, que acontece todo mês de novembro,
e também trazendo aqui para Curitiba o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, que é o Smart City Expo Curitiba, retomando agora em 2022, no mês de março. Já deixo aqui um convite a todos que estão nos assistindo, para que estejam aqui conosco ou que estejam online também. Vai ser um evento em formato híbrido, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de março de 2022. Então, eu vou querer depois conversar um pouquinho ali com o Juan, e já fazer um convite, viu, Juan, para que você esteja conosco aqui no evento em março do ano que vem. Mas o rapaz lá, o Fabrício, enxergou essa oportunidade, né? Ele começou a colocar tutoriais na internet baseados numa tecnologia que a Augin colocou disponível gratuitamente. Isso é muito legal de ver, porque é o que faz a máquina girar, né? E o iCities tem se proposto muito a fazer isso. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora alguns exemplos concretos de como é que a gente está atuando nesse mercado. Aí, ao lado de Ribeirão Preto, na cidade de Passos, em Minas Gerais, existe hoje um grande empreendimento privado de desenvolvimento territorial, que é um novo bairro lá, tocado pela Santa Casa de Misericórdia, e é a Cidade da Saúde do Saber. Nós atuamos lá desde pouco mais de um ano agora, fazendo uma parte de diagnóstico e procurando aproximar as tecnologias de cidades inteligentes, olhando para verticais como, por exemplo, a gestão das águas, energias renováveis, hoje um assunto fundamental para todos nós aqui brasileiros, pensando também em como melhorar a experiência do cidadão e, principalmente, como integrar esse novo bairro à cidade existente, que é o município de Passos, ali, um município que atrai mais de 1 milhão de pessoas por conta da Santa Casa, para se tratar nas diversas especialidades presentes. Nós também buscamos desenvolver entre empresas possíveis parcerias, e aqui eu trago para vocês um exemplo entre uma empresa de Santa Catarina que traz uma nova disciplina de ordenação de todo o subsolo, com uma empresa que cuida muito da parte de arquitetura bioclimática e também o menor consumo de energia elétrica. O sistema promovido pela RIG depende de uma escavação do solo de 1,5 metro a 4 metros, que é uma das exigências para a implantação do sistema da InfraCities. Então, combinando as duas tecnologias, combinando a oferta das duas empresas, é possível potencializar isso e até mesmo pensar hoje em novos modelos de negócio, em parcerias público-privadas aí para as prefeituras. Então, o iCities atua tanto, como eu comentei, né, na esfera pública quanto na esfera privada. Trazendo um pouco para o lado do agronegócio e falando aqui de um dos grandes motores da economia nacional, o iCities hoje, em parceria com empresas nacionais e internacionais, dentro de espaços de inovação, promove as tecnologias para aquele grande mercado que muitas vezes é desassistido, que é o mercado dos pequenos e médios produtores rurais. Então, existe uma preocupação muito grande em fazer com que essas novas tecnologias tenham realmente uma abrangência nacional, possam chegar a cada vez mais pessoas de forma sólida e acessível, né, que não seja um custo muito alto. E fazendo aqui uma ponte direta, Chase, e já entregando para você aí na sequência, o iCities também busca desenvolver o mercado. Então, a gente sabe que o mercado privado, ele tem uma disciplina e ele procura seguir todo um regramento e ele é muito adepto das novas tecnologias. Mas a gente ainda percebe que o mercado público é carente disso. E o iCities busca, justamente através das parcerias entre as empresas e a sua aproximação com a iniciativa pública, fazer com que essas tecnologias se tornem cada vez mais difundidas, aceitas e presentes nas concorrências, para que mais e mais empresas que se capacitem nessas novas tecnologias possam também colocar isso à disposição do ente público, que a gente sabe que hoje é um mercado muito carente, mas também muito consumidor. Pessoal, a minha participação aqui ela é bem rápida, é realmente uma introdução ao que o Chase vem trazendo na sequência aí com a Smart Sky. Eu deixo aqui os meus contatos para vocês, quem quiser saber um pouco mais na sequência sobre o iCities, eu fico à disposição. Antecipadamente, eu agradeço por estar aqui presente com vocês. Infelizmente, eu não consigo ficar até o final, porque eu tenho uma viagem para fazer na sequência, mas estou à disposição para qualquer contato e para tirar alguma eventual dúvida que fique. Chase, agora é contigo. Um forte abraço, muito obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, vocês queriam fazer uma introdução antes ou... Não, então, acho que já vamos aproveitar. Obrigado, Túlio, só agradecer o Túlio aí, né? Fabiola, agradecer pelas palavras aí. Então, ele já emendou aí, pode
Chase vai falar agora sobre captura de realidade na engenharia civil, ele é da Smart Sky. Está com você aí, Chase. Perfeito, muito obrigado. Obrigado aí, Túlio. Obrigado, Juan. Sempre bom estar aqui entre parceiros. Então, realmente, hoje, né, o foco da minha palestra é em cima da captura de realidade, tá? Então, antes de falar de captura de realidade, né, é importante sempre falar do tema do momento, né? Hoje, na obra, né, na construção, a gente vem falando de BIM uns 3 anos para cá com muita força. E aí, o ano passado, o Autodesk lançou um estudo sobre a futura da transformação digital. E ela analisou 12 países, como que cada país estava enxergando o futuro, quais eram as tecnologias que eles estavam investindo, e isso abrangeu muitas tecnologias, tá? A gente está falando de captura de realidade, internet das coisas, inteligência artificial, big data, entre várias outras. E o BIM, o conceito e a metodologia, também é analisado. Nesse estudo, geram muitos insights, alguns positivos para o nosso mercado e outros talvez não tão positivos. O primeiro é que o Brasil, entre os 12 países analisados, saiu em primeiro lugar, de frente dos Estados Unidos, de frente da Europa, quando se trata de investimentos em softwares e consultoria BIM, né? Agora, quando se fala das tecnologias como captura de realidade, big data e inteligência artificial, que o estudo vem a mostrar, serve como base do BIM, e depois a forma que você comunica com o seu BIM, teu modelo, durante a obra, o Brasil saiu em último lugar quando se trata desses últimos investimentos. Então, a gente identificou um nicho importante, que é a captura de realidade, né? Na Smart Sky, a gente acredita tudo começa a partir da digitalização. Então, o que a gente está falando, né, quando a gente fala de captura de realidade? Captura de realidade nada mais é do que qualquer tipo de hardware que consegue, através de uma operação em campo, levantar, processar e digitalizar qualquer ativo, seja ela um ponte, seja uma árvore, seja uma torre de telecom, seja o que for, você consegue trazer uma réplica dela em nuvem, de forma onde você traz todas as características X, Y, Z, né? Longitude, latitude e altitude, e assim você consegue extrair todas as suas análises, medições, projetos. Isto significa uma mudança cultural, uma mudança conceitual na obra. Nem sempre é rápido e fácil, principalmente numa indústria como a obra, que já tem um mindset mais tradicional. Então, hoje eu venho explorar um pouco e tentar desmistificar um pouco essas tecnologias na construção. O seu conceito é mais conhecido pela utilização de drones e laser scanner, porém, tem outros... O seu celular é uma ferramenta de captura de realidade. Então, apresentando aí o nosso scope, que é a Smart Sky, nós criamos hoje o que é considerado a maior hub de tecnologia de captura de realidade da América Latina. A gente trabalha com software de drone, laser scanner, Matterport e câmera 360, representando softwares internacionais em cada uma das tecnologias, trazendo para o nosso hub o que a gente considera os melhores para fins de nosso mercado nacional. E a gente executa isso no mercado através de 2 formatos. O nosso marketplace de soluções, que chama Smart Sky Connect, que é um marketplace que conecta as melhores tecnologias do nosso hub junto com os melhores operadores do mercado, seja eles pilotos ou seja eles topógrafos para fins do apoio de solo, e também conecta com a melhor parte da engenharia, conectando com engenheiros cartógrafos, civis, geólogos, entre outros, e também arquitetos, para assim gerar produtos de valor para o mercado. E a gente tem outra parte que é o nosso Academy, que é a internalização e a consultoria do know-how de como gerar esses produtos. E agora eu vou demonstrar para vocês um pouco sobre essa tecnologia. Hoje o foco é apenas o drone, então tudo que a gente vai trabalhar hoje é em cima do drone. Novamente, né, eu vou falar isso bastante vezes, tá, pessoal? Mas quando a gente trabalha com a tecnologia da captura de realidade, a gente não estamos mais trabalhando com produto. A gente está trabalhando com dados que geram um ambiente que me fornece vários produtos. Então, por exemplo, hoje, se eu estou adquirindo um terreno, aí eu vou fazer vários investimentos. Eu vou investir numa análise de terreno, um estudo de viabilidade, e isso não é nem um estudo, né? É um estudo ambiental, um estudo de elevação, um estudo de APPs, um estudo de nascentes e toda essa questão. Uma vez que eu adquiro e realmente aí eu invisto na minha topografia, aí mais um investimento. Se tiver uma alteração, é mais um investimento. E o finalização, o produto que eu recebo com essa contratação é um DWG,
é um GeoTIFF, é um LAN XML, é algum produto, alguma extensão, algum arquivo executável, um produto que eu consigo trabalhar em cima, normalmente dentro de softwares CAD ou softwares GIS, né, SIG, Sistema de Informação Geográfica. Já o drone não é isso que me entrega. O drone entrega dados. Neste caso, cada vez que levanta, ele gera o ortomosaico, que é um mapa 2D atualizado, junto com o modelo digital superfície e terrestre. Ele gera curvas de nível. Como o drone não trabalha com interpolação e ele trabalha com perfilamento, eu posso trabalhar com o intervalo que eu quiser, seja de 1 metro, seja de 5 metros, ou seja de 10 centímetros. Eu consigo identificar o meu intervalo. A gente gera uma nuvem de pontos, que daí sim é o 3D, que é um resultado de milhões de pixels, que eu vou demonstrar um pouco melhor, e, por fim, o modelo digital terrestre. A partir destes dados, é possível extrair muitos produtos, como, por exemplo, um cadastro planeotimétrico. Então, agora eu vou mostrar 2 exemplos práticos para a gente entender os ganhos. Uma área maior, onde a gente vai fazer uma comparação com projetos 2D, projetos em DWG, e outro já uma área menor, onde a gente trabalha com um projeto em Revit, no caso. Então, o fluxo é capturar, processar os estudos iniciais na InfraWorks e o detalhamento dentro da Civil 3D. Então, para esse estudo, foi levantada uma área de 90 hectares, 900 mil metros quadrados, né? Foi tirado 1.605 imagens, cada bolinha dessa é uma imagem. A partir daí, foi gerado o ortomosaico e o modelo 3D, e foi implantado 32 pontos de apoio. Então, é importante, né, para quem está ouvindo e já contratou o drone e não tivesse uma experiência positiva, que a gente enfrenta muito, provavelmente foi a metodologia operacional. O drone em si, junto com um bom levantamento tradicional, traz muito mais precisão e muito mais informação do que um levantamento tradicional apenas. Então, neste caso, foram 32 pontos utilizados, sendo 2 tipos de ponto diferentes. Como pode ver, alguns estão com ponto verde e outro vermelho. Qual é a diferença? Os 12 pontos verdes são pontos de controle. São pontos do RTK que a gente utilizou para corrigir o dado gerado pelo drone. Já os 20 pontos em vermelho são considerados pontos de verificação, pontos de check, onde a gente, depois de reprocessar o trabalho do drone, com a utilização dos pontos de controle, foi feita uma nova comparação em 20 pontos aleatórios, onde comparou o pós-processado do drone com a precisão da RTK. E nestes 20 pontos, deu uma média de erro de 1,5 centímetros na longitude e latitude e 4 na altitude. Quando a gente está falando dessa precisão, não é uma precisão do ponto levantado, é uma precisão de todos os pixels demonstrados. Então, aqui é o nuvem de ponto, como eu falei, milhões de pixels. Se vocês enxergar aqui, a gente criou um perfil do corte, e aqui você tem o X, Y, Z e um cor. Com isso, você gera esse ambiente. Aquela precisão está nos sinalizando que cada pixel dessa tem uma precisão de 1,5 centímetros no meu XY e 4 no meu Z. Com isso, então, você gera um modelo digital e o primeiro produto que é gerado a partir daí é o cadastro planealtimétrico. Então, aqui você tem o cadastro planealtimétrico tradicional, e do lado daqui você tem o cadastro planealtimétrico feito com tecnologia, com drone no caso. Essa foi um trabalho que demorou 10 dias de campo, 20 de escritório, gerando 30 dias de trabalho total. Quem é do mercado sabe que esses são os números de mercado, né? Não foi nem rápido e nem lento, esse é padrão. Já com a tecnologia foi feito 1 dia de levantamento em campo, 1 noite de processamento e 5 de escritório, dando 6 dias total. Foi de 30 para 6, e o custo de mercado é de 22 a 24 mil reais para um levantamento de 900 mil metros quadrados. O custo do tabela Smart Sky, 20.500. Então, custo-benefício melhor também quando você trabalha com a tecnologia. E eu vou demonstrar 2 coisas com isso aqui rapidinho. Primeiro, para quem sabe ler curva de nível, a gente vai identificar 2 coisas bem diferentes aqui. Eu vou focar só nessa parte. Aqui está representando uma montanha. A gente está falando, cada linha dessa, cada curva, está representando um intervalo de 1 metro.
Então, a gente está considerando uma declividade de mais de 120 metros de cima para baixo. Já no levantamento nosso, e a gente sabe, isso foi um dos problemas que o cliente já conseguia identificar que existia essa diferença, por isso a necessidade de recontratar, a gente verificou que havia apenas 55, tirando mais de 70 metros de queda. Então, o que acontece? Já que o cliente sabia que o levantamento cadastral foi feito de uma forma errada, ou pelo menos não coerente com a realidade, todos os projetos, o projeto arquitetônico, o master plan, os complementares, o projeto de terraplanagem, tudo foi desenvolvido em cima dessa DWG. Então, todos esses projetos precisavam ter uma compatibilização. Então, vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro, a gente gosta de mostrar para o mercado que trabalhar com um DWG, com tecnologia, tem zero curva de aprendizado. Tá bom, pessoal? Quem de vocês sabe mexer, manipular e trabalhar com um arquivo DWG igual esse que você está vendo num software CAD, vai conseguir abrir e trabalhar com um levantamento feito com a tecnologia igual. Então, para nesse fim, a zero curva de aprendizado. E, como a gente está vendo, já tem alguns ganhos de imediato. Aqui a gente consegue visualizar o que está no fundo, não é mais um fundo branco. Se tivesse, imagina, eu pego isso com frequência, eu pego áreas como essa, que tem uma alcária no meio da área que não está quantificado, não está registrado. Mas o meu cliente não tem nem como ele verificar isso, porque ele recebeu um fundo branco, uma prancha branca com linhas e curvas. Já aqui, não. Ele questiona. Opa, e esse prédio aqui que eu estou vendo que não está quantificado? E esse boco de lobo? E essa caixa aqui? E essa torre de telecom? Né? Então, a gente vai trabalhando. Só que, mais uma vez, o meu time do Smart Sky não trabalha muito dentro do CAD. Nós trabalhamos dentro do InfraWorks, Civil 3D, Revit, Navis, etc. Então, a gente não trabalha com DWG quase nunca, dificilmente. A gente trabalha com a realidade, com o modelo digital, com nuvem de pontos. Então, agora, lembrando aquele levantamento, né, tradicional versus, aqui é um bom exemplo. Aqui a gente consegue ver, tem uma declividade? Tem. Tem 120 metros de declividade? De forma alguma, não é uma montanha. Então, a gente vai pegar nessa simulação todos os projetos em DWG e vamos, que são georreferenciados, junto ao nosso levantamento, que também é georreferenciado, e a gente vai fazer uma sobreposição um em cima do outro. A gente chama isso a compatibilização da 2D com a realidade. Com isso, a gente consegue visualizar, além de gerar todas as informações quantitativas, só no visual a gente consegue identificar várias falhas no projeto, principalmente esse projeto especificamente falando. Então, se a gente analisa aqui, foi projetado um corte para inserir numa montanha, né? No caso, vai ter um aterro maior do que o corte e não vai ser viável o projeto. Mesma coisa aqui e aqui é o contrário. Aqui está representando o aterro. Então, o primeiro trabalho que se faz quando você trabalha com a captura da realidade é fazer um encaixe disso aí dentro da realidade. E agora que está encaixado, isso tudo gerou uma nova DWG, nova informação, tudo quantificado. E agora eu faço N simulações que não é possível a ser feito sem tecnologia. Isto, por exemplo, a gente pegou uma ferramenta de corte-aterro, traçou a rua, ele já gera para mim esse relatório, esse calculador aqui, que está me mostrando quanto que vai ter de corte-aterro de acordo com o projeto. E ele ainda me dá algumas orientações. Se eu jogar a minha rua 2 metros, 5 metros para lá ou para cá, quanto que eu consigo reaproveitar ou reduzir em questões de corte-aterro? Ah, vou ter 5% de redução de corte-aterro, mas vai aumentar em 8% a supressão de vegetação. Ah, não. Aí já inviabiliza meu projeto. Então, a gente vai fazendo, né? Aqui a gente está fazendo uma modelagem da drenagem, da rede de drenagem, em cima da realidade. E a finalização disso tudo é exportar isso em DWG. E aí você volta ou para o CAD ou para o Civil 3D sem nenhuma curva de aprendizado. E é isso aqui. Uma vez que é feito todo aquele trabalho, a gente salva, sobe novamente aqui dentro do Civil 3D, e agora a gente tem agora a gente entregou um arquivo para o cliente que ele consegue voltar a trabalhar no workflow dele, só que agora é uma informação extremamente coerente, não com interpolação e muito menos projeção. Então, o tradicional verso. Um outro exemplo bem rápido, então.
E aí a gente finaliza aqui a parte da demonstração. Então, aqui a gente tem uma área menor, né? Essa aqui é uma demonstração da plataforma propriamente dito. Então, cada imagem, né? Aqui a gente está falando de uma área bem pequena e ainda assim tem 316 imagens que eu posso estar utilizando para análise, para protocolar junto com a prefeitura, para um relatório com meus investidores, para o que for, né? Mesma coisa, foi criada uma rede geodésica, cada ponto dessa, quando é uma área urbana, a gente muitas vezes usa pontos fixos, como o pare, a letra E, não vai embora, então, se eu levantar a XYZ dela, eu posso utilizar voo depois de voo para fins de comparações. E com isso, a gente consegue demonstrar e trabalhar a mesma coisa. Com isso, então, a gente gera, né, a curva de nível, modelo de elevação, nuvem de ponto, podendo fazer o corte de qualquer ângulo que você quiser. Pode ser um corte de 1 centímetro, pode ser um corte de metro, pode ser um corte da área toda, né? E o 3D Mesh. Tem diversas ferramentas, como, por exemplo, o time-lapse. Essa aqui não salvou por algum motivo, mas, enfim, como o time-lapse, que aí você consegue passar uma data para outra, mantendo uma precisão de menos de 1 centímetro de sobreposição. E aí, um exemplo rápido, então, de diferenças, né? Quem já contratou áreas dessa entende. Isso aqui é o lote do cliente. Isso aqui é morada já. Pessoas moram aqui. Nunca você vai conseguir entrar casa por casa. Então, o resultado disso é isso aqui. Mas vai que tem uma interferência, vai ter que uma coisa aqui dentro que não estamos conseguindo visualizar, quer dizer. Além disso, a vegetação. A gente está muito mais adapto, a gente tem muito mais acesso a todo tipo de vegetação para fins de protocolar junto à prefeitura. Isso dá muito ganho de visibilidade. Só mostrando novamente, o curva de aprendizado para trabalhar com esse arquivo não existe. Ela sobe em qualquer software CAD. Mas, mais uma vez, nós preferimos não trabalhar com o CAD e sim trabalhar com a realidade. Então, neste estudo agora, também dentro da InfraWorks, a gente vai subir aqui, primeiro, o modelo digital superfície, depois o ortomosaico, que é a mapa 2D sobreposto em cima do modelo digital, depois o nuvem de pontos, e aí sim eu estou trabalhando com a realidade. E aí eu vou fazer as minhas simulações de corte a terra, minha projeção, supressão, tudo isso, estaqueamento, enfim, todo esse estudo e trabalho agora eu vou fazer aqui. Então, eu vou pular aqui só um pouco. Então, orto, e agora eu inseri a nuvem. Então, agora eu estou dentro da InfraWorks como um ambiente, e agora eu vou pegar o meu modelo que foi modelado dentro da Revit, e eu consigo jogar ela dentro da realidade. E aí eu vou fazendo N simulações que eu quiser fazer. Eu vou mexendo com ela, eu posso colocar ela um pouco maior, eu posso agora começar a fazer como que vai influenciar o sol ao meio-dia, onde vai ser sombra, será que a minha piscina vai ou não vai ter sol? Como que é a interferência dos vizinhanças? E aí aqui a gente consegue começar a extrair muita informação quantitativa. Gerar o platô. Então, vamos criar então aqui um platô, vamos traçar, dizer aí qual é a altura, a cota máxima que eu quero que esteja colocado esse platô, e aí o próprio software já vai lá e já vai criar um projeto de terraplanagem para eu entender quanto que precisa de corte ou de aterro para que meu prédio seja plano dentro desse ambiente. Então, mais uma vez que você trabalha com a captura da realidade, por isso a gente fala que tudo começa na digitalização. Inclusive, a gente já tem validado de vários clientes, a gente tem clientes que trabalham com a tecnologia fora do BIM, que estão com mais ganhos do que clientes que estão trabalhando dentro do BIM, ou pelo menos dizem estar dentro do BIM, mas não trabalham com captura de realidade. Porque uma coisa que a gente já validou, se não trabalhar com captura de realidade, o BIM não passa da porta para dentro da obra. Ele pode até te gerar muito ganho na fase de projetos, que é onde a gente extrai o maior valor hoje do BIM, 4D, 5D, fase de simulações de projetos, compatibilização do projeto 2D para BIM, aí muito ganho, mas quando eu vou executar ele, o modelo é muito inteligente. Esse modelo é para me dizer todo dia o que cada um dos meus equipes é para fazer.
E quem que vai dizer para o meu modelo o que foi feito efetivamente? Eu vou fazer medição com caneta e prancha e vou dizer para o modelo? Não. Eu vou trabalhar com a captura da realidade. Então, né, a representação tradicional versus modelo. E aí foi isso que eu queria mais assim, apresentar aí para vocês algumas das possibilidades. Obviamente, tem muita outra coisa que dá para fazer, muitos produtos. Deixa aqui os meus contatos também. Esse de lado que fala o Chase Olson, são meus contatos pessoais. Quem quiser escanear, vai criar lá meus contatos. A gente é uma empresa de extrema colaboração, como eu falei no início, o nosso modelo é marketplace. A gente integra e trabalha com muitas empresas de engenharia e muitos engenheiros pessoa física, tá? E aí, do outro lado direito, a Smart Sky é uma empresa que trabalha muito na desmistificação da transformação digital. Então, a gente está sempre fazendo eventos, palestrando, participando, e a gente divulga isso muito em nossas redes sociais. Então, fica aí à disposição de todos. E mais uma vez, Marcelo, pessoal, queria muito agradecer aí esse tempo e a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado aí, Chase. Boa apresentação aí. Muito obrigado mesmo por enquanto aí. Vamos... Tem uma pergunta aí que, no caso do Chase, ele já deu a resposta, porém, é para o Juan, pode ser também, para o Chase, ele já falou que a precisão pode ser até de 1 milímetro desse levantamento. No caso do programa do Algin, perguntaram aqui o Rubens, desculpa, fiz confusão aqui. Ele perguntou da precisão do Algin, de quantos milímetros, centímetros que dá a precisão do seu programa. Juan Carlos, você está na escuta aí? Sim. Obrigado pela pergunta. Depende muito também do device, né? Porque conforme o tempo vai avançando, novos aparelhos vão surgindo. Então, por exemplo, os iPhones que possuem o sensor LiDAR têm um pouco mais de precisão, mas ele ainda é na casa do centímetro, né? O HoloLens, por exemplo, que nós não trabalhamos, mas é um equipamento bem caro, mas ele tem mais precisão. Eu vejo isso assim como uma tendência, porque a gente vê tantas vezes assim os equipamentos, né, os hardwares evoluindo, e conforme eles evoluem com o tempo, eles acabam chegando para os smartphones. Então, hoje a gente poderia dizer que é na casa de centímetros a precisão. Obrigado, Juan. Outro comentário que a gente recebeu aqui, Chase, é que essa tecnologia, a Gislaine comentou que na usina Pitangueiras, eles têm utilizado já essa tecnologia nas últimas 2 safras e foi sensacional o registro até do aspecto das queimadas aí, né? Então, acho que é uma tecnologia que veio realmente para ficar. Agora, vamos ter a palestra. Não sei se o Murilo quer fazer algum comentário, podemos tocar e depois, no final, Murilo, o Diego vai ser a última apresentação. Você quer falar? Sim, eu gostaria de perguntar aí para o Chase. Achei primeiro muito brilhante a apresentação do Túlio também, e a do Chase, né? E aí, naquele primeiro trabalho que você mostrou, né, naquela área de 90 mil metros quadrados, você mostrou as simulações ali de como se comportam, né, o movimento de terra, a drenagem, as redes e tudo mais. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, Chase, como fica essa integração com os demais projetistas. Então, por exemplo, você faz o levantamento, fornece esses dados, né, como você bem colocou, não um produto, mas sim dados, para os demais projetistas, então, desenvolverem terraplenagem e os complementares, ou você recebe isso deles e você compatibiliza, dando, então, aquela, como você colocou muito bem, que você cria, então, um processo de inteligência para o projeto. Simplesmente não é uma visualização, mas sim simulações, condições que podem otimizar e muito, né, o resultado do produto, então, portanto, final. Então, explica um pouquinho para a gente como é que é essa interação. Perfeito, Murilo. Então, acontece em 2 momentos diferentes, tá? Então, a gente já meio que validou que o mercado está aprendendo ainda como trabalhar com esses softwares 3D. Então, a maioria dos subcontratados dos meus clientes também ainda não tem esse conhecimento. Então, qual é o padrão do Smart Sky? Nós sempre vamos trabalhar dentro do 3D,
mas o nosso entregue, nosso produto, sempre tem que sair num formato DWG, GeoTIFF, algum formato que eu sei que a empresa arquitetônica, o complementar, vai saber trabalhar. Então, a gente tem duas coisas que acontecem com muita frequência. Ou o cliente já contratou os levantamentos tradicionais, e aí ele está contratando a gente para criar uma base para fazer uma compatibilização de tudo isso que ele fez. Muitas vezes os projetos saem em sistemas de coordenadas diferentes também, então a gente, através de um levantamento nosso, traz tudo para uma só. Ou o que a gente prefere, né, uma vez que a gente valida a nossa tecnologia, aí é o contrário. Sempre começa com o nosso levantamento, a gente devolve um DWG para o cliente fazer seus projetos arquitetônicos, complementares, só que em cima de um DWG jamais precisa, porque não foi interpolação, foi perfilamento. Então, tem menos chance de, na hora de fazer uma compatibilização com o nosso levantamento, dar alguma divergência. Devolve esse projeto para nós fazermos o projeto de terraplanagem, porque o projeto de terraplanagem não é para ser em cima do DWG, e sim em cima da realidade. Aí a gente faz isso, entregue isso junto com os projetos que vocês passaram compatibilizados, tudo para que seja avançado dentro do mesmo workflow tradicional. E a gente só dá continuidade no 3D se for contratado para fazer gestão do avanço físico. Aí a gente tem esse braço, tá? Perfeito. Não, muito bom. Então, o ideal seria que você fizesse primeiro a captação, né, o levantamento dos dados, vai para as demais disciplinas, volta para você, aí você faz o check, e aí sim é onde a gente consegue ter o melhor resultado, né? Perfeito, perfeito. E já, só aproveitando super rápido, inclusive em cima daquilo que o Marcelo falou agora, só de precisão, só para deixar bem claro as precisões que a gente pode esperar com a tecnologia drone, tá? Drone não faz milagres. Então, o drone, quando ele trabalha com uma boa quantidade de pontos de controle, ele é uma solução centimétrica. A gente está falando de 1 a 2 centímetros na longitude e latitude e de 3 a 5 na altitude. Qualquer precisão melhor que isso, aí já não é mais o drone. Ah, então o drone não serve para fazer a locação do estaqueamento? Não, isso é estação total, topografia tradicional e vai ser. Mas o drone consegue fazer uma comparação da execução disso depois? Com certeza. Então, para uma verificação, atende. Agora, quando precisa um levantamento milimétrico, a gente trabalha igual, aí só é outra tecnologia. Já não é mais drone, agora é laser scanner. Aí você está trazendo isso para 2 a 3 milímetros. Então, a gente tem esses momentos diferentes. Legal. E mais uma pergunta também é o seguinte, achei muito interessante você colocar, né, então, a captação da realidade. Nós temos um trabalho que ele é preliminar ao início das obras, principalmente aquelas que são de incorporação, ou seja, os prédios, que é fazer o laudo cautelar de vizinhança, que hoje é feito através de uma empresa de laudos e perícias, que entra, então, no imóvel e verifica tudo aquilo que está não conforme, ou seja, são os vícios aparentes que estão ali naquele imóvel e que vai preservar, então, os impactos que a construtora pode gerar na sua obra. Só que, por vezes, a gente não tem essa toda a condição de captar todos os detalhes daquele ambiente, né? Porque o perito vai olhar aquilo que chama muito a atenção, que são fissuras ou são, no caso, já trincas, algo mais evoluído. Então, dentro desse viés, assim, você colocou que consegue visualizar bem os telhados. Faria sentido pensar em você fazer uma captação interna dos imóveis e aí, sendo a resposta positiva, qual a precisão, então, para fazer, por exemplo, uma leitura de uma fissura ou de uma trinca dentro já de um ambiente como um dormitório, uma sala? O que você acha disso? Perfeito, sim, faz todo sentido. Eu vou, justamente para deixar o tempo necessário aí que preciso do espaço, eu vou só mostrar isso bem rápido. Depende da tecnologia, tá? Então, por exemplo, você tem tecnologias como essa tecnologia aqui, que chama Matterport, que já consegue fazer esse escaneamento interno. Então, esse aqui é um acompanhamento de obra, essa nuvem de ponto dessa tecnologia Matterport. Essa é essa tecnologia do Matterport, drone por fora, Matterport por dentro, então, conforme vai dando corte. Só que essa é uma tecnologia similar ao drone, trabalha com fotogrametria, então uma precisão centimétrica. Neste caso, a gente validou que a cada metro de medição pode ser até metade de 1 centímetro de erro, ou seja, cada 10 metros pode ter até 5 centímetros de erro em medição. Então, para um projeto civil, muitas vezes atende indústria, outras coisas já não. Então, aí é como se é feita a modelagem em cima. Então, você coloca dentro do Revit,
e aí em cima do próprio número de pontos você já extrai. Ah, Chase, eu preciso de uma precisão milimétrica. Já é outra tecnologia. Então, aí você trabalha, por exemplo, essa aqui. Aqui você já está trabalhando com RTC da Leica. Essa Target é porque tem uma exceção total, justamente para trazer uma precisão ainda maior. Google Street View, nuvem de ponto, modelo 3D da Smart Sky. Isso foi desenvolvido num Lodge, nível de detalhe 350, e aqui você tem esse trabalho. A gente sempre casa nossos levantamentos com o drone, para maior informação de detalhe, igual você acabou de falar. E aí a gente, uma vez que você tem nesse ambiente, você consegue fazer toda a modelagem. Isso deu uma precisão de 2 milímetros, no geral, num prédio de 18 andares, que foi levantado em 10 horas de trabalho. Isso é uma coisa que demora 2 a 3 meses para fazer com treino a laser. Foi feito em 9 horas de trabalho e 20 de escritório, para gerar aí o resultado final. Excelente. Não, muito bom. E aí, realmente, se a gente conseguir, aí vem a parte legal, né, jurídica da questão. Se isso a gente conseguir registrar como algo, então, para se tornar, vamos dizer, ad perpétuo, faz todo sentido para a engenharia, porque você tem uma velocidade fantástica, pelo que você falou, e realmente é isso. Os nossos peritos gastam muito tempo levantando isso, e a precisão, por vezes, não é a satisfatória. Você acaba tendo, depois, no final do seu empreendimento, uma reclamação que, por vezes, poderia ter sido identificada antes, né? Não é, ou seja, não foi causada pela nossa construção. Então, bem interessante, achei bem bacana a gente divulgar isso e falamos aí no segundo momento. Obrigado. Com certeza. Legal, acho que é um comentário, uma boa observação que você deu aí, Murilo, que é, tipo, seria de... põe essa levantamento 360 graus que você falou, esse scanner, às vezes você entra na casa do cara, vai em cada ambiente, faz isso, capta, já vira uma filmagem 360. Se ele fala, eu quero ver aquela trinca que tinha no canto, vai lá, dá o zoom, né? Exato. No dia que você consegue ver a trinca, você usa o LOD 350, e os projetos compatibilizados todos também são em LOD 350 que você exige para fazer a compatibilização, ou você consegue fazer com LOD 200? Então, isso aí, normalmente não. Então, seus projetos que o cliente está nos passando estão em LOD 200, aí ou eu tenho que dar mais inteligência ao modelo antes de fazer isso, né? Ou a gente já faz compatibilização do 200 e aí dentro do modelo daí a gente vai dando mais detalhe. Entendi. Então, você cria mais ou menos um FC e seleciona qual é o nível que tem que atingir os projetos que você vai receber para você conseguir compatibilizar e trazer nesse período de trabalho, nesse tempo de trabalho. Porque se a gente trazer um projeto para você com um LOD 200, você não vai conseguir atingir as 9 horas que você falou que utiliza. Perfeito, perfeito. Então, e muitas vezes a gente entrega, né, só os pranchas com um nível de detalhe mais baixo para que o cliente possa também, né, criar e colocar lá, detalhar mais os elementos, abrir. A gente deixa mais a estrutura de famílias e ele vai colocando aí todos os elementos com maior informação, processos, etc. E vocês finalizam sempre em LOD 300? Ou vocês conseguem atingir até o LOD 500? Ou não é utilizado, não é necessário? Hoje nós fomos ainda contratados até uns 500. Tecnicamente, a gente tem capacidade para atender. O máximo que a gente foi contratado hoje foi 400. E foi indústria, então foi um 400 pesado pra caramba, mas foi... A Smart Sky é uma empresa de validação, gente. Então, se a gente não valida na primeira entrega, a gente não desiste até entregar. Para quem não está entendendo, né, essa comunicação do LOD é o nível de detalhamento. Então, quanto maior o LOD, o nível de detalhamento é maior. Você consegue ver marca, você consegue ver qual material foi utilizado, então tem toda a estrutura dos LODs. Isso, por exemplo, essa demonstração aí do Juan, né, ele estava abrindo aí o UFC. Então, dentro do UFC estava lá todos. Estava lá as famílias, que seria parede, porto, né? São as famílias, e dentro de cada família tinha lá os elementos. Essa porta é feita do quê? Quanto tempo que é para ser executada? Qualquer dia que é para executar ela? Então, se isso for bem definido, tem um level of detail bem alto, aí você consegue, numa experiência do Juan, extrair muito mais ganho, né, no caso. Legal. Mais alguma colocação aí? Não, só isso mesmo.
Então tá bom, vamos chamar o último apresentação aí da noite. Quem vai falar agora é o Diego Souza Carvalho, ele é do Orça Fácil e vai falar sobre tecnologias aplicadas à orçamentação e planejamento de obras com BIM 4D e 5D. Está com você aí a palavra, Diego. Gostaria de agradecer o convite de vocês, toda a equipe aí da IARP, principalmente a Lisa aí que estava intermediando a nossa conversa. É uma honra, é um prazer mesmo estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho de conteúdo enriquecedor e que a gente contribua um pouquinho sobre esse tema, né? Tecnologias aplicadas à orçamentação, planejamento de obras com BIM, né? Que a gente tem aí como BIM 4D e 5D. É fato hoje que o BIM ele vem abraçando várias áreas da indústria da construção e uma delas é a área de orçamentação, a área de planejamento, assim como a área de projetos, né, com modelagens, e orçamento e planejamento não poderia ficar de fora, né? A gente tem hoje várias formas de se fazer isso. O que eu quero trazer para vocês hoje é um pouquinho do que o Orça Fácil tem entregado ao mercado, né, ao longo dos seus anos de existência, com a orçamentação e planejamento dentro dessa vertente BIM, tá? Deixa eu avançar aqui. E é interessante mencionar que o processo de orçamentação, ele tem fluxos bem definidos, tem passos bem definidos, por mais que ele seja mais elaborado ou menos elaborado, com mais detalhes ou com menos detalhes. Quando a gente pega aí para falar de um processo de orçamentação tradicional, a gente tem um fluxo entre AutoCAD, Excel, bases de custos e índices. Então, o AutoCAD sendo um cara que sempre esteve presente aí na indústria da construção civil, gerando projetos, gerando realmente desenhos com maiores ou menores níveis de detalhes, a depender dos projetistas, das empresas, e esses projetos sendo o centro formador de quantitativo. Quantitativo esse que precisa ser levado ali para uma planilha eletrônica, né, a exemplo aí do Excel, e lá ser feito esse casamento, de fato, entre quantitativo e custo. E aí, como custo, exemplifico aqui a base SINAP, né, da Caixa Econômica Federal, assim como outras bases, a exemplo da Cicro, do DENIT, bem voltado para a infraestrutura, e até bancos próprios aí da empresa, né? Várias construtoras e incorporadoras têm ali os seus softwares, seus ERPs, onde armazenam inteligência de composições, não só pensando em preço, mas pensando em índices, tá? De consumo daquele serviço, hora-homem, e consumo de materiais. Então, faz esse casamento para gerar o produto final, orçamento. Nesses avanços que nós tivemos com o surgimento de vários softwares, e isso há muito tempo, né? A gente bate muito nessa tecla hoje da presença dos IDEs, do BIM, do próprio BIM, mas há um tempo várias ferramentas existindo no mercado e permitindo esse fluxo, que hoje eu exemplifico aqui um fluxo de trabalho já com BIM, tá? Mas ainda assim também tradicional, tá? É até estranho falar para alguns, né? Claro. Como assim BIM tradicional? Tem pós-BIM? Sim, tem várias coisas pós-BIM, e aí a gente pode exemplificar várias outras metodologias. Mas dentro do próprio BIM, existe um tradicional e existe um mais moderno de se fazer. E isso falando em fluxo de trabalho. A gente tem aqui, exemplo, projetos nascendo dentro de softwares de instalações, como os softwares aqui da empresa AutoQI. A gente tem surgindo aqui projetos também de instalações e arquitetônicos, principalmente, surgindo aqui do ArchiCAD. E essa interoperabilidade permitida justamente por essa conversa entre os softwares, desde uma conversa com o próprio Excel, com o Word que seja, é uma interoperabilidade, é uma conversa que permite levar esse modelo BIM para dentro de outro software. E a gente tem tido muito a prática, né, por várias empresas, de levar isso para dentro de um Revit.
dentro do Revit, fazer essa conversa de compatibilização e de verificações, até mesmo o Navisworks entra aí nessa jogada para fazer essa conversa de compatibilização. O fato é que se unifica esses modelos, visando posteriormente extrair quantitativo esse que é levado aí para uma planilha eletrônica, e essa planilha eletrônica recebe também as informações de custo, vinda de composições de preço unitário aí, de diversas bases, em um fluxo já BIM, né, com o uso do BIM. Estamos falando aí de interoperabilidade, estamos falando aí de conversa do modelo com o orçamento, mas não é uma conversa direta, uma conversa amarrada e unificada. Então, gera-se aqui as tabelas de quantitativo do próprio Revit, monta-se essas tabelinhas, e essas tabelinhas podem ser exportadas em um formato Excel. E aí, confeccionado esse orçamento. Após isso, nós temos um avanço dentro desse fluxo de trabalho, que propriamente dito é a conversa do modelo integrado com a EAP orçamentária, com as composições, com as etapas da obra, que aí nós temos o 5D, essa etapa 5D, essa área 5D dentro do BIM. Tá? Um exemplo disso que eu trago para vocês hoje é essa conversa que o OrçaFácil busca permitir, do modelo BIM, com um software de orçamentação, com um motor de processamento de orçamentação, base de custos, índices e etc., que o OrçaFácil tem, tá? Que ele se propõe a conectar com o modelo BIM. Então, nós temos um fluxo de instalar o OrçaFácil dentro do Revit, tá? Hoje roda dentro do Revit. Dentro do Revit, faz, então, a criação do orçamento, ou seja, é unificado diretamente no modelo BIM. Dá-se ali a seleção de quais são as bases de custos que serão utilizadas, quais estados, database, né? Para quem já mexeu ou mexe diretamente aí com orçamento, sabe a importância dessas diversas bases e de suas versionamentos, né, em termos de datas, e começa-se a montar a EAP, estruturar de fato a EAP orçamentária, lançando etapas, lançando composições de custos, isso buscando dentro de alguma base, bases essas que já estão dentro do OrçaFácil, Sinap, Cicro, Cinfra, OSSE e várias outras bases, tá? Puxa-se, então, composições para dentro da EAP orçamentária, puxa-se custo e começa a se fazer essa conversa, esse link, né, com o modelo BIM. É o que a gente chama de critério. Nós temos um critério de quantificação. Nós começamos a definir esse critério de quantificação, amarrando os elementos BIM, suas propriedades, seus parâmetros, com as devidas composições que ele representa. Eu exemplifico um pouquinho aqui desse fluxo, tá, de um modo visual para vocês, dentro do OrçaBIM, no Revit, tá? Tenho aqui a minha EAP orçamentária, etapas, composições lançadas. Tenho aqui, a partir do momento que essas composições estão lançadas, a possibilidade de fazer a criação de critérios, seja pegando um material específico, criando uma fórmula, ou pegando uma categoria específica, como aqui exemplo de pegar categoria paredes, e dela um parâmetro específico. Parâmetro que já está alimentado no modelo, parâmetro área. Tem um resultado de 5.226 metros quadrados, são 1.040 elementos, e isso está se amarrando à minha composição, alvenaria, de vedação, de bloco cerâmico, dimensões X, Y, Z. E aí, permite-se ainda uma auditoria, uma fase de auditoria. A gente sabe que é muito complicado extrair quantitativo de um modelo, seja ele mesmo um modelo BIM, tá? Extrair de um projeto, sem ocorrer em algum erro humano de esquecer alguma coisa, teve algum detalhe que ficou ali ausente. Então, é muito importante essa fase de, dentro do orçamento, no ato de orçar, o orçamentista conseguir auditar o que ele está capturando do modelo BIM, e às vezes até para voltar um passo atrás com os projetistas e detectou alguma interferência, alguma inconsistência ou ausência de alguma informação. Outra etapa de auditoria possível aí, junto do orçamento com o modelo BIM, é checar, ir passando ali ao longo das composições que estão lançadas no orçamento, e checar, dar um realce ali, dar uma seleção, quais são os elementos que estão vinculados a esse modelo BIM. Isso é de extrema importância, principalmente para obras públicas, que quanto melhor for esse levantamento de quantitativo,
menores as chances de se passar por aditivos contratuais, seja de quantidade, seja de prazo lá na frente. Então, essa possibilidade também traz um grande valor para o orçamentista nesse ato do orçamento. Após feito toda essa extração, vinculação de elemento com o modelo BIM, isso é possível ser gerada uma memória de cálculo, tá? Essa memória de cálculo baixa-se em Excel, e aí pego o gancho do que foi falado anteriormente. É imprescindível que a gente entenda que, por mais que se avance a tecnologia, as formas de fazer, as formas de criar, para agilizar, para dar precisão, para dar segurança, é imprescindível que entregáveis conversem ali com toda a cadeia da construção. Converse até com quem está diretamente ali na ponta da lança, no canteiro de obras. Então, uma máxima aí, baixar isso disponível em um arquivo XLS ou XLSX, um arquivo aí de Excel, uma planilha eletrônica que pode ser aberta até mesmo em um smartphone, para se checar. Então, tenho aí a totalização de metros quadrados de parede que foram capturados, de alvenaria. Tenho aqui a informação do critério, como foi que eu cheguei nessa quantidade. Peguei ali a categoria paredes do Revit, peguei ali dessa categoria paredes o parâmetro área. Se eu apliquei algum filtro, eu apliquei um filtro ali de família, dizendo, pega somente as famílias parede básica e as do tipo alvenaria de bloco cerâmica genérica de 15. Então, eu tenho toda essa rastreabilidade de como eu cheguei nesse quantitativo. Tenho aqui também a verificação de cada um dos 1.040 elementos que eu capturei, o código ID do Revit, também para dar rastreabilidade, de depois poder auditar se está batendo esse quantitativo com os elementos que foram modelados, estão presentes no projeto. E tenho nativamente, conforme eu vou fazendo esse lançamento lá dentro do Revit, com o OrçaBIM, plugin do OrçaFácil, eu tenho nativamente, automaticamente, esse orçamento montado dentro do OrçaFácil na web. Então, dentro do OrçaFácil ali, na sua área de orçamento, esse orçamento está criado, está estruturado com suas etapas, composições e os quantitativos que foram extraídos do modelo BIM. Não posso editar e não consigo editar esse quantitativo de modo manual aqui na web, porque ele é o oriundo do projeto. Então, somente quando o modelo BIM modificar, editei alguma parede, excluí, adicionei, modifiquei alguma coisa, automaticamente o quantitativo se atualiza. Então, há um vínculo 100%, há uma conversa 100% linkada do 3D com o orçamento. E aí a gente tem esse 5D. Fazendo essa passagem de orçamentação para planejamento, uma das coisas possíveis aqui é se criar um cronograma dentro do orçamento, cronograma esse visando se estipular de modo um pouco genérico, né, em períodos de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, quantos porcentos de cada etapa ou de cada serviço, tá, cada composição, eu pretendo fazer. Então, posso dizer que nos primeiros 30 dias eu já devo fazer 100% de placa de obra, capina também, alvenaria lá na frente, que tem um volume maior, já vou ter ao longo de períodos mais espalhados, tá? Isso é um cronograma mais genérico, é um cronograma muito utilizado ali nos entregáveis de uma licitação, junto anexo ali a composição de custo unitário, a memória de cálculo e outros itens que compõem ali as peças técnicas de um processo licitatório de uma obra pública. O fato é que esse cronograma, que nativamente deve ser criado, vai ser criado para uma obra pública, e muitas vezes para uma obra privada também, ele pode ser aproveitado para se fazer um processo dentro do planejamento do OrçaFácil de inicializar o planejamento com aqueles dados do cronograma. Ou seja, eu disse de um modo um pouco mais genérico que em 30 em 30 dias eu vou fazer X% de cada etapa ou de cada serviço. Né? A alvenaria eu disse que vou fazer 15% aqui, mais 30% aqui. Eu peço para o OrçaFácil inicializar pegando aqueles dados do cronograma do orçamento e desmembrar isso para mim, tornando em um planejamento real, na escala de dias, né? Levando em consideração a jornada, levando em consideração se vai ser trabalhado no sábado, domingo, jornada extra e outras informações que eu posso incrementar nesse planejamento. Inicializo isso e automaticamente essa inteligência conversa com o orçamento e traz aqui esses dados e traz para mim justamente a alocação de recursos.
Por quê? Porque isso é o que vai puxar a duração dessa atividade. O tapume com telha metálica, por exemplo, ele vai ter a presença de um carpinteiro, de um servente, de um pedreiro, para executar os X metros quadrados que eu coloquei na minha obra. Porém, a forma que eu alocar esse recurso, mais pedreiros, mais serventes, mais carpinteiros ou menos, vão influenciar em quanto tempo isso vai durar. Então, eu tenho essa alocação do recurso com base naquele dado genérico, lembrando que eu posso fazer isso do zero aqui, sem usar essa opção de inicializar. Utilizei e agilizei o processo, tenho aqui as datas definidas, tenho as durações definidas, e posso aqui partir para a definição de predecessores, alocando predecessores aqui, atribuindo-os em cada atividade. Então, eu só posso aqui fazer a instalação do portão da obra, né, das instalações provisórias da obra, depois que eu fizer o tapume, ou em conjunto com ele, a depender do tamanho. A placa de obra, a capina, só vou fazer depois que eu tiver feito esse fechamento de instalações provisórias, a instalação da placa de obra, e assim por diante. Eu crio essa relação, essa hierarquia de execução das atividades. Tenho como produto disso um cronograma com gráfico gigante, tá? Seja pelo processo de inicializar com os dados do cronograma, ou seja, eu vi fazendo realmente no detalhe, pegando atividade por atividade, alocando o recurso e dizendo, vou colocar mais pedreiro, e ele me diz, vai durar X dias. Não, eu quero que demore menos, quero que seja 5 dias. Ele me diz, então você precisa de X pedreiros. E assim, essa brincadeira vai acontecendo e gerando para mim esse cronograma executivo. O cronograma com gráfico gigante é uma das possibilidades de entregáveis, o diagrama de rede com caminho crítico, para ser visualizado qual é o caminho crítico, aonde eu não posso ter um atraso ali e aonde eu tenho folgas, também possível, tá? Tanto visualização em tela quanto exportação disso para plotagem, para impressão e colocar isso no canteiro. Tenho também um acompanhamento executivo disso, casando ali a visualização de gráfico gigante com as informações que eu vou relatando lá no diário de obras. Não é pauta aqui desse tema, mas o diário de obras, que é uma ferramenta de gestão do processo executivo, ele conversa aqui com esse planejamento de modo que, conforme eu vou dizendo, fiz X metros quadrados do tapume hoje, fiz X metros da alvenaria hoje, ele vai conversando com a quantidade orçada e me mostrando isso em uma janela de acompanhamento. Se inicializou atrasado, se está pendente de conclusão e assim por diante. Tenho essa possibilidade de visualizar aqui nessa tela esse acompanhamento, tá? Status de início, quantos por cento de progresso, status de progresso, e também já acessar de modo imediato esse diário. Então, converso de modo integrado a gestão executiva com o acompanhamento do que foi planejado, até para criar novas linhas de base, né? Definindo ali novas versões desse planejamento, tirando novos instantâneos e instantâneos esses modificados. Tenho aqui a possibilidade de gerar um cronograma físico-financeiro, mas por quê? Inicializei já com um orçamento, trazendo informações desse cronograma físico-financeiro. Por que gerar novamente? Porque, às vezes, a gente vai estipular lá no orçamento aquele cronograma genérico, dizendo que de 30 em 30 dias a gente faz X%, quando vai gerar aqui um relatório de histograma de mão de obra, a gente vê que no mês 11 vai precisar ter 150 pedreiros alocados no canteiro. E fisicamente ou financeiramente, por alguma variável estratégica, a empresa não tem como alocar aquela quantidade de recursos. E aí precisa chegar aqui nessas atividades que estão tendo o pedreiro alocado, espalha essas atividades em mais dias, ou seja, aloca menos, demora mais, consequentemente a gente vai precisar ter o cenário de um novo cronograma. Esse novo cronograma vai ser emitido aqui para ser um entregável aí da licitação. Gero aqui, por exemplo, a informação de que eu quero que seja de 30 em 30 dias, e ele retorna para mim aquilo que eu comecei, um cronograma mais genérico, de períodos versus percentual, para ser entregue ali para a licitação, para ser entregue para o meu cliente, e a execução da obra rolar conforme essa programação estudada, analisada, com base nos coeficientes de hora-homem, que as composições de custo unitário já sabem, e eu posso a qualquer momento editar e personalizar conforme a necessidade e a realidade da empresa. Uma coisa que já é prática antiga da construção civil é esse quesito de apropriação de custo, né? Esse apontamento sendo feito no canteiro de obras, para a empresa
ter a inteligência de os meus pedreiros, os meus serventes, os meus carpinteiros, a minha empresa ela tem um coeficiente de produção de X metros quadrados de tal serviço dessa forma. Então, eu tenho essa alimentação, essa inteligência. E tudo que é feito com inteligência artificial, tá, dentro de orçamento, dentro de planejamento, permitindo justamente esse aprendizado, esse machine learning, parte aí da inteligência artificial, para em próximos orçamentos e próximos planejamentos, essa inteligência ser válida. Um exemplo aqui do uso dessa inteligência é na sugestão. Então, ele aprende comigo que em outros planejamentos de outras obras, placa de obra eu aloquei X recursos, totalizando X dias, e as datas geralmente ficariam aqui desse dia a esse dia. Então, há uma hierarquia aqui de utilizações, né? Eu posso utilizar em cada obra durações e recursos alocados de um modo diferente. Então, há um aprendizado com uma sugestão, para isso ser agilizado. Esse fluxo, ele se fecha aqui, entrando dentro do 4D, a partir do momento que essa ferramenta, essa solução de planejamento de obras, Orça Fácil, ele entrega, ele exporta, no final das contas, um relatório desse planejamento que pode ser linkado, pode ser conversado com ferramentas proprietárias de 4D, tá? A exemplo aqui do Navisworks, que, como demonstrado, essa EAP orçamentária, tá? Essa EAP da obra, ela foi traga para cá, para dentro do Navisworks, aonde faz, então, a conversa de atividades, tarefas aqui do Navisworks, com elementos do modelo BIM. Aquele modelo BIM que foi originado do orçamento lá dentro do Revit, depois traga o modelo BIM para cá, feita essa conversa, esse anexo. E aí eu tenho uma simulação 4D possibilitada para checar interferências nesse fluxo de execução, tá? Não interferências entre elementos, mas no fluxo de execução, até para ter uma reprogramação disso lá no planejamento, depois exportar isso novamente e checar mais uma vez. Lembrando que o Navisworks é só um exemplo de ferramenta que pode se fazer essa conversa para gerar esse 4D. Outras possibilidades aí são outro software, exemplo do Syncro, e trabalha-se muito para levar isso também para a web, levar isso para trabalhar de uma forma agnóstica, sem estar dentro necessariamente de ferramenta A ou B, mas trabalhar de uma forma que permita um pouco mais de OpenBIM. Então, esse é o trabalho executado. Eu agradeço a atenção de vocês, mais uma vez é um prazer poder contribuir com esse conteúdo de 4D e 5D, e eu deixo aqui aberto a perguntas e qualquer questionamento que queiram fazer sobre algum desses tópicos que foi mencionados aqui ao longo do caminho. Legal, Diego. Muito boa aí a apresentação. A Fabiola acho que já até usou alguma coisa aí, Fabiola. Conta aí. Sim, eu já para introduzir melhor, eu estou formando agora em Manager BIM, né? Então, é uma das ferramentas que a gente aprende. A gente aprende, porque muitas pessoas acham que BIM hoje é só Revit. E a gente compatibilizações para mostrar que não é só Revit o BIM. Então, é interessante a comunicação que o Revit tem com o Orça Fácil, né? Porque eu acho que o pessoal da pós que está ouvindo aí, a gente em 2 horas conseguiu fazer um orçamento completo de um prédio. Só com apavorante, né? Sim, a comunicação é bastante interessante. Então, é uma ferramenta que está vindo para o mercado para facilitar. E o interessante é assim, que você pega um projeto, você consegue atualizar no Orça Fácil lá a tabela SINAP do seu estado. Então, você não precisa necessariamente, deixa eu pesquisar qual que é do estado que eu estou e demora mais um ano para você compatibilizar tudo. Não, você só clica no botão, escolhe o estado e automaticamente muda, né? Automaticamente atualiza tudo. Então, qual que foi, assim, mais ou menos, a dificuldade que você teve nessa comunicação? Porque eu sei que os projetos que a gente tem que trazer para o Revit, para ele comunicar com o Orça Fácil, hoje tem que ser um projeto com LOD 300, se eu não me engano. Na verdade, depende. E assim, já aproveitando para responder essa pergunta da dificuldade, ambas, né? Depende. E aí surgiu uma das dificuldades de fazer essa solução.
Porque ao pensar em diversos níveis de detalhe, diversas formas de projeto, a gente se deparou com a situação de N empresas utilizarem, serem muito mais de um lado de nível de detalhes maiores, né? E não só por, essa obra precisa, essa daqui não, mas porque sim, era um padrão da construtora, era um padrão do escritório de confeccionar aqueles projetos assim, e consequentemente o orçamento iria consumir aquelas informações do modelo BIM, e outras que eram do lado de menores detalhes, né? Então, acertar a mão nisso, em fazer funcionar de uma forma e um fluxo que permitisse, independente do LOD, independente das informações presentes ali serem maiores ou menores, conseguir extrair quantitativo casando com a necessidade do orçamento foi um dos maiores desafios, até acertar a mão nisso. E, assim, essa questão do nível, hoje, justamente por ter se vencido esse desafio, né, claro, tem muitos detalhes ainda a ajustar, tem casos específicos que, o meu caso, eu preciso dessa e dessa informação. Poxa, aí já não tem como pegar, capturar desse jeito. Mas, hoje, justamente por ter driblado esse desafio, posso dizer que a 95%, a depender do nível de orçamento, eu preciso ter um nível de projeto. Então, a gente tem inúmeras cases de clientes que estavam ali em um estudo de viabilidade, incorporadora, por exemplo, pegando ali, fazendo estudo de viabilidade, tinha uma modelagem inicial, LOD 100 mesmo, e estava querendo chegar em um orçamento preliminar, como a gente tem ali preliminar, um orçamento executivo e assim vai. Então, desde um orçamento com o CUB versus área, a gente precisa abraçar por essas fases que o orçamento vai passar. Então, vários cases de projetos que estavam em um LOD menor e, consequentemente, queria-se um orçamento com nível de detalhe menor, fez-se essa conversa do modelo, ou seja, pegando até por volume, pegando por área total, pegando por informações mais genéricas e conseguindo resultar isso em composições detalhadas. Então, de quebra, se tinha, mesmo em uma fase inicial do projeto, um orçamento preliminar mais estruturado em composições de custo unitário, de um modo analítico. Então, hoje não há uma dependência de um nível de detalhamento para que se ocorra essa fase de orçamentação. Depende muito de qual estágio está o projeto e qual estágio, consequentemente, quer se fazer esse orçamento. Sim, e outra coisa que eu tenho percebido hoje, as empresas elas estão aderindo mais. Inclusive, a Caixa está começando a estudar para que os projetos sejam já entregues direto em modelo federado, né? Que eles consigam compatibilizar mais fácil, a leitura fica mais fácil, você consegue encontrar os erros em projetos mais fáceis e o erro, consequentemente, o erro em orçamento mais fácil. Você já conhece alguma cidade que já está exigindo isso? Eu tenho algumas ciências referentes ao estado de Santa Catarina ter algumas cidades com algumas exigências, né, de entregas de modelo BIM, algumas prefeituras, tá, com entregas de modelo BIM, não só devido ao projeto, mas também já devido ao orçamento. Então, há casos, inclusive, de prefeituras que utilizam o Orça Fácil, pegaram ali do seu setor de projetos, o projeto, fizeram esse orçamento usando o OrçaBIM e entregaram ali para a licitação não mais uma memória de cálculo descritiva, dizendo, né, pegou-se perímetro de tanto versus tanto, ou ver prancha tal, mas sim uma memória de cálculo nesse detalhe, né, de rastreabilidade do código. Então, entregue na mão dos licitantes ali esses projetos, esse orçamento, e pediram de volta não amarrando que usassem o Orça Fácil para entregar suas propostas, mas exigindo ali que eles entregassem uma memória de cálculo de volta com a conferência daquele quantitativo, visando receber uma memória de cálculo naquele nível de detalhe. Então, há sim alguns ensaios, alguns inícios de cobranças desse modelo. É claro que
está tudo muito ainda prematuro nessa esfera governamental, devido a que a gente tem o decreto BIM vindo muito no quesito recomendação e não obrigatoriedade, vindo muito no quesito, e aí isso é até uma pauta que muito se discute, é obrigatório, não é obrigatório, quem realmente tem obrigatoriedade ou não. Então, quando a gente pega ali as obrigatoriedades que são colocadas, são para alguns órgãos específicos puxarem o bonde de o Brasil começar a utilizar, mas vem de um modo geral, principalmente para a esfera municipal, estadual, com um tom de recomendação, e em fases, né? A gente está na fase 1, então inclui a extração de quantitativo, inclui projetos, mas tudo muito mais brando. Eu acho que essa palavra é correta, um pouco mais brando. Então tem muito a avançar nisso. Hoje vai se tornar mais forte o BIM quando as licitações forem obrigados a entregar em projeto em BIM, a Caixa começar a exigir para que você entregue em BIM para fazer, às vezes, a Casa Verde Amarela. Então, aí começa a cobrar também da gente que a gente evolua e comece a aprender melhor esses tipos de orçamentos, né? Esses tipos de softwares. Isso, exatamente. Vai ser bem por aí mesmo, puxado por esses órgãos principais aí, Caixa, DENIT, Secretaria da Aviação e outros, para começar essa exigência, cobrança, e o setor privado vir junto aí se adaptando também. Entendi. E temos mais alguma pergunta de algum... Murilo, você quer colocar alguma coisa aí? Sim, vamos lá, vamos tirar uma dúvida aí. Ô, Diego, primeiramente, parabéns aí pela sua exposição, muito bacana, bem claro aí o objetivo. Obrigado, Murilo. E aí, muito bom, beleza. E aí, assim, né, partindo do princípio que a quantificação, então, já está consolidada e muito bem feita, e considerando que um projeto esteja, então, no nível de detalhamento já bem avançado, como que você vê as alterações do projeto após a execução? Como, por exemplo, hoje é muito comum, nós temos as personalizações das unidades. Então, o projeto nasce com um padrão de bancadas, de revestimentos, de louças, metais, e, por vezes, ao longo do processo de venda, é feita, então, a oferta da personalização. E aí a quantificação, evidentemente, muda, porque, por vezes, saem paredes, viram sala ampliada, ou o dormitório muda de posição a parede, ou o revestimento fica só em uma parede ou em outra. Então, como que você vê isso de modo a dar mais velocidade para essa nova quantificação? Porque aí você tem um orçamento, então, para cada unidade. Quer dizer, como que isso se encaixa dentro aí do seu processo? Legal, isso é muito interessante. Assim, hoje, justamente por esse fluxo acontecer, casando modelo BIM com a IAP orçamentária, todas as composições de custo, elas são atreladas aos elementos do modelo BIM. E, consequentemente, quando a gente fala os elementos, né, todos os seus parâmetros, né, e informações que foram capturadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma modificação de X parede, que não vai ter mais esse revestimento, vai ficar só nessas outras aqui, eu tenho essa atualização automática dentro do orçamento. Por quê? Na presença de X metros quadrados de elemento, atualiza isso no orçamento. Quero ter isso versionado para me ter uma rastreabilidade no histórico, eu posso fazer cópia desse orçamento, pego a cópia do modelo BIM, né, que hoje a gente já tem aquela prática, né, estou na V1 do projeto, V2, V3, até a V agora vai, e tenho ali N versões, pego aquelas versões, vinculo ao orçamento atual e tenho a quantidade ali refletida, né. Nesse ponto, a gente tem um ganho muito legal por esse processo acontecer de modo casado, porque, assim, a gente tem alguns exemplos de casos em que
a incorporadora estava seguindo por um caminho de X pavimento, X unidades habitacionais, e depois precisou modificar o projeto já nos 45 do segundo tempo, e aquele orçamento já estava amarrado ao modelo BIM, ao arquivo RVT. Então, quando fez a alteração do projetista, o orçamentista não precisou mexer em nada. Por quê? Não adicionou-se novos elementos no escopo da obra. Não foi, tinha alvenaria, agora vamos colocar a divisória drywall, para gerar a necessidade do orçamentista ir lá e lançar uma nova composição. Não, foi só elementos que já existiam, mudou-se a quantidade desses elementos, né? Menos unidades, enxugou mais área e tal, o orçamento estava pronto, justamente por ser um reflexo dessa atualização. Entendi. Então é como se você já tivesse a biblioteca pronta e aí você simplesmente faz uma substituição ou uma supressão de um acabamento ou outro. É isso, né? Exatamente. Legal. Muito bom. E aí, só para fechar, mais uma dúvida, partindo do princípio, né, de que a gente está em constante mudança, o sequenciamento dos serviços, por vezes, pode mudar, né? A gente se habitua a ter um processo construtivo padronizado, mas diante das novidades que a gente tem visto, você pode mudar a sua forma de construir, ou seja, o que entra primeiro. Ou seja, aquela atividade que era uma predecessora passa a não ser mais e vira uma sucessora, por exemplo. Sucessora. Isso. E aí eu queria entender, por exemplo, a que nível de detalhamento você pode ir já olhando no 4D, de modo que a gente possa simular, então, no cronograma da obra, essas alterações. Como, por exemplo, se eu quiser inverter o sequenciamento de um forro, ao invés de fazer a cerâmica primeiro e depois o forro, se eu quero inverter isso por algum problema de logística, escassez de material, como é que isso você consegue mexer no teu programa? Legal. Dentro desse processo, e aí isso é muito corriqueiro, bem mais do que a gente imagina até. E às vezes esse processo ele se dá muito na fase executiva porque N variáveis podem surgir. A escassez de um X material que deveria estar naquele dia e não está, e aí vem o mestre de obra, vem encarregado e diz, olha, vamos falar com o engenheiro, muda o plano aqui, vamos agora por aqui, vamos fazer primeiro essas atividades aqui, que para essa a gente tem material aqui na mão. E aí mudou o previsto, né? O que a gente faz? Dentro da ferramenta, a gente vem, faz a criação de uma nova linha de base, né? A gente pode ter, basicamente é uma nova versão, é um novo planejamento, faz uma cópia dele. Nessa nova versão, a gente vai fazer essa alteração. Essa atividade aqui, que deveria ser esse dia, agora vai passar para esse outro aqui, uma nova programação. Mudou-se predecessor, mudou-se sucessor, tenho aqui uma nova configuração. Eu posso pegar dessa linha de base, gero aqui o relatório dessa linha de base, né, e faço o fluxo de novo acontecer. Levar para dentro da ferramenta 4D, exemplo do Navisworks, levei isso daqui para lá, faço essa simulação rodar novamente, anexo isso. Eu posso, inclusive, ter aquelas regras do Navisworks criada para ter um anexo mais automatizado. Rodo essa visualização, tenho ali a possibilidade de dar algumas views, né, em partes específicas, em elementos específicos, e checar essa logística. E isso também se aplica a essa fase inicial, mesmo na fase em que esse planejamento não foi para a obra. Crio várias versões, planejo de forma diferente, rodo simulações diferentes e vejo. Essa daqui é mais ideal. Bacana. Mais ou menos, se fosse no Project, você altera, só que você recalcula tudo. Aí você vai ter até dimensionamento da equipe, até às vezes para resolver o problema que você citou de ter um excesso de mão de obra na obra, né? Isso. Você recalcula tudo. Exatamente. Posso realocar e tenho novas datas e uma nova versão desse planejamento para levar para uma simulação. Bacana. Mais alguma coisa aí, Murilo? Não? Não, tá ótimo, viu? Excelente. Fabiola, quer mais alguma colocação? Não, eu acho que foi bem colocado, a gente conseguiu ter a dimensão do que a gente consegue fazer, né? Interessante isso, porque às vezes a gente acha que é só um aplicativo que a gente consegue extrair e levar, mas é interessante a gente observar também que o projeto tem que estar muito bem detalhado, né? Quando você vai especificar o que vai ter, o que não tem, porque você quer chegar num nível de orçamento, mas não quer detalhar o projeto tanto, quer entregar um projeto básico.
e acaba que uma situação leva a outra. Então, é interessante a gente mostrar isso aqui para todo mundo. Você acerta rápido, mas erra rápido também, né? Se tiver um projeto errado, você vai errar feio. Erra rápido. E é engraçado algumas particularidades que surgem, né? Por exemplo, eu já peguei ao longo da minha trajetória no Alça Fácil, já peguei alguns casos de empresas que eles tinham ali uma documentação de como eles deveriam orçar o modelo BIM deles, e eles deveriam orçar, por exemplo, a alvenaria, sempre pegando ali com presença de vão, sem presença de vão, que já é padrão ali da SINAP, beleza, mas entrava em um detalhe a mais. Se o vão era de 0 a 2 metros quadrados, deveria-se ter um desconto total. Se o vão era de 2 a 4, considera 50% somente da área do vão. Se o vão é maior que 6, considera 100%. Então, imagina só, e aí chega, e aí, Diego, como é que eu faço para alçar isso com o Alçabi? Eu disse, a premissa, eu já usei tantas vezes essa frase que já está se tornando um jargão meu. Se a informação existe no modelo, o Alçabi vai lá e pega. É simples. Ou seja, eu tenho essa particularidade, então informa nas paredes, informa no modelo BIM que a parede tem a presença de vão, o vão é a área de tanto, faz ali, nem que seja por uma rotina de Dyno, a informação existir no modelo BIM, existir no elemento, o Alçabi vai lá e separa, esse aqui não e esse aqui sim, porque esse se enquadra nesse critério que eu quero. Então, essas particularidades, elas podem se ajustar muito bem com o nível de detalhe aumentando no modelo BIM. Muito bom, Diego. Muito obrigado aí pela sua colocação. Eu acho que a noite foi ótima hoje aqui, né? Mas a Semana de Engenharia ainda não terminou. Amanhã nós temos o último dia, né? Com o Marcos Araújo, com a palestra O Futuro Contundente dos Imóveis. Ele conhece tudo de dados aí, de clientes, de perspectivas para o mercado. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer o Murilo, Fabiola, todos que nos estavam assistindo hoje nessa noite e todos os palestrantes aí. E amanhã, então, tem mais aí para o último dia. Boa noite a todos aí. Boa noite, gente. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente, comigo, com o Marcelo, que ficaram até o final. E para quem não conhece muito sobre BIM, temos um episódio no Painelcast, o podcast da EARP. E são 3 episódios, na verdade. É um episódio que a gente fala sobre BIM. Então, quem tiver algum interesse para saber o que é, como que funciona, nesses episódios do nosso podcast, chama Painelcast, tem disponível em todas as plataformas de streaming, você consegue entender um pouco melhor sobre o que é o BIM. Legal. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos.